Eu sou Maria de Lourdes Campos de nascimento, Isaías de casamento. Quando casei, o meu certificado de casamento saiu como Maria de Lourdes Isaías, né? Bom, nasci em Santa Maria em 2/6/1937. Meus pais, Oscar Campos e Maria Ziza Dionísio Navarro Campos. Aí já está começando um ligamento com a família Dionísio Navarro de Passo Fundo, avó Romana. Bom, morei em Santa Maria desde que nasci, sempre visitando Passo Fundo em 2, 3 ou 4, às vezes até 5 vezes por ano, porque a família da minha mãe era daqui, é daqui ainda, né? E a gente então tinha esse relacionamento, Santa Maria, Passo Fundo, né? Então, cursei os primeiros anos da educação, formação, e antes, porém, a formação, a bagagem que eu peguei, que eu trago até hoje, da família. Por quê? Meus avós paternos, pai, naturais de Formigueiro, ali perto de Santa Maria, Emiliano Campos e Camila Campos. E a gente sempre teve aquela formação de que a gente deveria estudar para poder enfrentar a vida. Que eles sempre diziam, olha, em 1900 e mais ou menos quando eu comecei a conversar com eles, eu tinha 6 a 7 anos, né? De que a vida ia, cada ano que passava, a vida ia ficando mais difícil. E se eu não tivesse um entendimento, uma formação educacional, uma maneira de eu ver quem eu era, por que eu era e como eu estaria ali naquele momento. Bom, então o ensinamento dos meus avós foi muito importante para a minha formação. Desde meus 7, 8 anos até hoje, né? Eu sempre, antes de falar, antes de conversar ou de maneira, qualquer momento, eu sempre estou pedindo a Deus, agradecendo a Deus por eu ter esses 4 elementos, paternos e maternos. Maternos, Pedro Dionísio Navarro, vó, Hortência Navarro. Aqui já entra um ligamento da minha cultura afro-brasileira. Por quê? Minha avó materna era ama, aquela negrinha que era colocada nas famílias para cuidar dos filhos dos fazendeiros. E o meu avô Pedro era um dos filhos do dono da charqueada, lá no interior de Rio Grande, Bagé, Quaraí, por ali tudo, ele trabalhava como charqueador. E quando conheceu a minha avó, eles começaram a se afeiçoar, ter mais uma conversa, até chegar ao ponto de namoro, como diz hoje, do ficante, né? Uhum. E quando ele disse para os pais que iria casar com a minha avó, ele foi deserdado. Não, aqui na nossa casa ninguém vai participar, negro não vai participar da nossa família. Então ele convidou a minha avó, vamos achar um lugarzinho para nós morar. Ela disse, vamos, então vamos. Naquele meio de tempo eles vieram subindo. Olha, Alegrete, chegar a Santa Maria. Ali não conhecia ninguém, vieram vindo de fazenda em fazenda, porque ele era charqueador. Então, o que ele ganhou do pai? Uma carrocinha, um cavalo, para poder sair para o mundo. E vieram parar aqui em Passo Fundo. E quando chegaram aqui por perto de São Miguel, Iraí por ali, Iraí, aqui, Carazinho, nessas terras, ele parou e ficou muito tempo ali, né? Até o ponto da minha avó engravidar, ter já
grávida da primeira filha. Aí o dono da fazenda disse, olha, tem um distrito que estão passando os tropeiros, né, que chama o Passo do Fundo. E eles vieram se dar aqui em Passo Fundo. E ganharam um terreninho, um pedacinho de terra, que naquela época, memorize um pouco. Olha, aqui na praça em frente à catedral, tem um lado Amoron, o outro lado a Independência. Na Independência, descendo em direção à rodoviária, a segunda quadra depois da avenida, depois da praça, ali eles ganharam um terreninho. E está até hoje o número 259, aonde eles começaram a vida deles, campeiro e trabalhador na fazenda, e a minha avó do lar para começar a cuidar da filha, que estava nascendo, em seguida já veio outra. Eles tiveram 8 filhas mulheres e um homem. A mais velha, tia China, chamada Chininha, a tia Dunga, tia Madalena, Dunga, e tudo era por apelido. E eu demorei para conhecer, sabia que a tia China tinha um nome específico e chamava ela de China. Por quê? Ela era uma negrinha esguia, magrinha, com cabelo comprido, linda e muito trabalhadeira. A tia Dunga já era gordinha, gorda, da perna grossa, também trabalhadora, mas ainda não estavam alfabetizadas. Só mais tarde, quando pegaram uma certa idade, devido ao casamento, tiveram que ter um ensinamento elementar para poder assinar. Elas tinham que assinar, tinham que saber o valor do real, do dinheiro, né? E aí assim por diante. A educação começou também ali. Aí, depois da tia Dunga, veio a tia Maria Leopoldina, veio a tia Macancha. Macancha, olha o apelido, Macancha. Por que Macancha? Porque ela era assim, tinha uma fisionomia muito bonita, mas o queixo dela era grande. Então, já cancha, né? Ela só falava, bom. Depois da tia Macancha veio a Pidoca, tia Eupídia, Pidoca, a tia Marica, Dona Tilde, os nomes. Né? Aí veio a tia que morava aqui na Moron, eu vou me lembrar o nome dela. A tia Dulce Medeiros, Matilde. Aí veio depois a minha mãe, que foi a 8ª. O nenê da avó, Maria Ziza Campos, a minha mãe. Tá? E o meu tio, o único homem, o tio Adão. Adão, para beneficiar Deus, que a minha avó sempre dizia, que tinha que ter no meio das meninas, das mulheres, um varão, um homem, o tio Adão. Esta família, do lado da minha mãe, era maravilhosa e como até hoje temos os respingos, as conversas, as palavras, os livros que estão vindo, que se conta da família Dionísio Navarro, da avó Romana. A avó Romana era lavadeira, ela lavava a roupa para quase todos os hotéis que tinha aqui quando vinham os viajantes, e também para os doutores e para as famílias bem mais avançada que de Passo Fundo, ela lavava a roupa. E nós, como pequena, nossa obrigação era entregar as roupas. Quando eu vinha, o que eu mais gostava era de botar uma trouxa na cabeça e sair entregar a roupa às minhas primas. E a gente saía a entregar as roupas, né? Depois quando na minha continuidade da minha fala, eu vou contar um ponto pitoresco da minha vida que eu trago marcada. Bom, aí a gente teve essa familiarização aqui. A minha avó, a minha tia Maria Leopoldina, uma das terceira ou quarta das filhas, casou com Bernardes da Cruz.
né? Bernardes da Cruz, o pai do Adil e da minha cunhada Maria de Lourdes, que tem o mesmo meu nome. Né? Tio Bernardes morava no Boqueirão, Moron, lá adiante, era torrador de café, tá? Excelente torrador de café, e foram meus padrinhos de nascimento. O Adil era um dos primos mais velhos, e ele ajudava a atender a gente. Quando ele estava preparando o vestibular, os cursos dele de farmacêutico bioquímico que ele fez em Santa Maria, ele tinha que subir numa árvore porque a gente brincava muito e não deixava ele estudar. E o poder aquisitivo, estou misturando, eu não sei, estou misturando um pouquinho, né? O poder aquisitivo era muito difícil, porque era só o homem que trabalhava, só o homem que tinha que trazer para dentro de casa a alimentação, a educação, tudo, né? A mulher tinha que trabalhar para ajudá-lo, cuidando da casa, e nas horas vagas bordar, lavar roupa, engomar. Esse era o trabalho das minhas tias. A única que teve um curso elementar completo e uma formação na escola, no colégio católico Santana, em Santa Maria, foi a minha mãe. Porque quando a avó Nena casou e foi para Santa Maria, levou a minha mãe para lá. O porquê que lá minha mãe conheceu o meu pai, que é de Santa Maria, da família Campos, né? O meu vô, agora a família Campos, também um negrão, alto, tá? Trabalhador, funcionário da aviação férrea. Ali começou praticamente a aviação férrea no Brasil. Vinha trem da fronteira, trem lá do sul, lá de baixo, né? E trem de Porto Alegre. Santa Maria era o tronco. Ali, então, saía trem para cá, para lá, para lá. Meu avô era funcionário da ferroviária de Passo Fundo. A minha avó era índia, pequenininha, mas dava pelo ombro do meu avô, com os cabelos muito compridos, muito trabalhadora também, e tinha uma formação indígena que ela passou para nós. Brincar debaixo das árvores, agradecer a sombra que as árvores davam, os frutos que às vezes nasciam, quando vinham tinha pé de laranjeira, bergamoteira, ameixeira, banana no pátio, tinha um terreno enorme, ali então ele abrigou todos os filhos, onde abrigou meu pai como filho também, e ali também eu passei o nascimento, a minha parte de criança e a minha juventude. Só casei, quando fui para casar que eu vim embora para Passo Fundo. Então aí eu cresci, fiz o elementar. Primeira, segunda, terceira, quarta série eu fiz no Grupo Escolar João Belém, Santa Maria. Um colégio municipal, todo ele tratado pela aviação férrea. Era como se fosse o Notre Dame, mas ele era municipal. Ali eu fiz esses quarto ano. Quando foi para passar para o ginasial, tinha que fazer a admissão, que ela era de quarta para quinta série, a gente tinha que fazer uma prova como se fosse um vestibular. E eu fiz a primeira prova e passei e fui estudar no Santana. Aí fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Aí era por buena amarela, azul, a verde e a preta. As buenas marcavam os cursos que a gente fazia. Bom, aí nessa vindas de lá para cá, quando chegava aqui, época de Páscoa, nós vinha, época ali fim de ano, festa de São Miguel era religiosamente, o papai botava todo mundo no trem, a gente subia a serra para assistir as 9 novenas aqui em Passo Fundo de São Miguel. Ali a gente também se interagia e começava a participar da formação dos outros aqui, do que a gente aprendia aqui, não é? E aí então o meu avô daqui era tropeiro,
e gostava muito de andar a cavalo. Então ele saía da carroça para buscar fruta, para buscar hortaliça, né? E nessa andança ele fez amizade com o povo negro do Boqueirão, aonde ele conheceu a família, o seu Isaías, a família Isaías, o pai do meu esposo, que vem a ser o pai da minha cunhada, esposa do Adil, a Maria de Lourdes, que nós duas temos o mesmo nome. Ela só diferencia Maria de Lourdes Isaías da Cruz e eu, Maria de Lourdes Isaías. Peguei o nome dela de solteira, tá? Mas eu sou Maria de Lourdes Campos Isaías. Aí a gente começou nas festas de São Miguel, a criançada toda junto. Eles levavam sempre essas criançadas para armar o local, fazer a barraca. Ali nós ficávamos para cuidar o espaço para a novena da noite. Então, ali a gente brincando, e depois, então, fomos crescendo. E nessas minhas vindas, a gente sempre tinha as amizades, né? Ali a gente ficou a amizade de jovens, não de namoro, mas de jovens. Eu só fui começar a namorar, nós dois, eu e o Edir, nos namorar, querer formar uma família, quando eu vim para cá para fazer o curso de magistério. Tá? Então, o pai, meu sogro, disse assim, olha, a Maria de Lourdes e o Edir estão se namorando, lá em Passo Fundo tem o curso normal, e ela poderia fazer o curso normal se ela quiser ser professora. Tá? Aí eu queria ser muito ser professora. E nesse período eu conheci o Edir. Nessas vindas, nessas festas, quando havia festa, quando havia um aniversário, aqui na Independência, vinha toda Moró para cá. Quando a festa era na Moró, lá embaixo no Boqueirão, ia todo o povão daqui para lá. E além de nós, tinha outras famílias. Machado, Lima, da Pelonice. Olha, gente, Pelonice também é uma mulher guerreira, tem uma história, uma bagagem muito importante, né? Bom, então a gente ficou nesse patamar, aí casei, conheci o Edir, casamos, e tivemos 3 filhos. O Edir Isaías Júnior, mais velho, a Eduarda Maria, a do meio, e o Francisco. E o Luiz Antônio Araújo, nós pegamos para criar. Então, 4 filhos. Nesses 4 filhos, eu procurei, desde pequeno, passar aquela bagagem que eu tinha dentro comigo. Educação na família, o respeito na família. Benção mãe, benção pai, benção vó, benção tio. A gente vinha na vovó aqui, e às vezes ficava fazendo aquela fila, um monte de neto. Todo mundo aqui, ó. Os 2 velhinhos sentados ali. Um disse assim, hoje eu não vou pedir a benção para o vovô, o que o vovô vai fazer? E passava. Boa tarde, passava. Netinho, tu não me deu a benção. Volte. Aí ele voltava e tinha que... Benção de Deus, meu vovô. Benção de Deus, vovó. Isso era toda de manhã e de noite antes de deitar. Essa era a formação religiosa que a gente tinha. E depois, mais ainda, para se formar, para ter uma fé, um dogma, né, religioso. Podia abrir também para outras religiões, mas tem em primeiro lugar Deus como pai, mãe e Nossa Senhora como mãe. E isso trazer para dentro da casa da gente. Batizar os filhos, crismar, casar na igreja católica, fazer a preparação da primeira comunhão, enfim, tudo da religião católica a gente aproveitou. Então, gente, eu tenho uma bagagem, até então casar, assim, formação de que, em primeiro lugar, a família, a educação, o amor, a fé, o respeito, a gratidão, o querer bem o meu irmão, seja ele de que etnia fosse. Índio, porque na nossa família tinha. Branco, porque meu avô era branco. Meu avô era, como eu disse para vocês, arqueador, mas branco, dos olhos verdes, o cabelo dele
Desde que eu conheci ele, ele sempre teve o cabelo por aqui e aquele cabelo virava. Eu dizia, mas por que que o vô tem esse cabelo claro e a avó tem cabelo preto? Aí, ó, a avó é negra, na família é negra, tem a pele preta, o cabelo engruvinhado, né? Crespinho, engruvinhado, e o vô cabelo liso, mas era branco por causa da miscigenação da etnia dele, né? E formamos assim esse amor com as demais etnias dentro da família e passamos também para fora da família no nosso caminhar. Tive várias colegas, participei de vários cursos, fiz magistério. Isso. Aqui. Magistério e já estava casada. Já tinha o primeiro filho, o Edi Isaías, Edi Júnior, o meu mais velho. Hoje ele é engenheiro eletrônico, ele é um dos braços direitos do reitor da Universidade Federal de Florianópolis, era aqui da URGS, e depois o da URGS foi transferido para Floripa, então levou ele junto. Hoje ele mora lá, continua trabalhando lá nesse setor, e na cadeira de engenheiro eletrônico. A Eduarda, professora, fez magistério, fez economia doméstica, faz doce, faz tudo, mas também tem o curso de professora. O mais novo é farmacêutico bioquímico. Por quê? Porque o Adílio e a Maria são padrinhos dele e ele sempre dizia, eu quero ser como meu padrinho, eu quero fazer remédio. Então, ele é formado, hoje ele trabalha em Porto Alegre, mora em Porto Alegre. E o Araújo é militar da brigada, é do Boeing. Por quê? Quando fui, eu acho que eu até já contei aqui, quando eu estava no colégio Antonino Xavier, trabalhando no magistério, a diretora disse assim, Maria de Lourdes, você vai pegar uma turma de primeira série, alfabetizar aquela turminha ali, são 24 aluninhos. Eu digo, mas vamos lá, peguei. Primeiro dia, todo mundo na fila, todo mundo sentou, e ele era alto, menino tinha os seus 8 anos, de 7 para 8 anos, mais alto que os outros pequenininhos, né? E ele sentado lá atrás. Aí eu ia de mesa em mesa, conversando, perguntando o nome, por que tu está sentado aqui? Eles disseram que eu só tenho que ficar aqui atrás. Eu digo, quem é eles? Quem é que disse para o coleguinha que ele tem que sentar aqui atrás? E tem mais gente mais baixa que ele, estão sentando mais atrás do que ele. Mas tá tudo bem, é por tamanho. Lá na fila é por tamanho. Aqui, cada um procura seu lugarzinho que enxergue nós. Não vamos fazer assim, ó, um atrás do outro. Vamos fazer a nossa aula diferente. Vamos fazer um círculo. São 24, 12 aqui. Nos intervalos de cada cadeira, botamos outra classezinha. Todo mundo vai enxergar porque nós vamos ter que conversar muito, eu alfabetizei ele. E quando chegava o fim de semana, ele esperava. Eu vou esperar a mãe, eu vou esperar o pai, a mana vir me buscar. Tá, então pode esperar. Aí a gente ficava conversando, eu posso ir lá na sua casa? Pode ir na minha casa, peça para a mãe. Então, domingo de tarde, ele chegava. Gente, de chinelinho de dedo. Aquela roupinha de sair limpinha, cheirosa. O cabelo não era liso, mas eles passavam brilhantina, glostora, rocha daquela época, e ele ficava com o cabelo liso. Passou. Quando foi no fim do ano, Natal, o pai disse, meu esposo disse assim, Lourdes, esse ano nós não vamos a Santa Maria, vamos ficar aqui, porque o teu pai vem. Teu pai e a tua mãe vão vir passar com nós. Eu digo, então tá bom, então vamos comprar uns presentinhos, vamos preparar o nosso Natal. Nós estávamos tudo lá, eu preparando as coisas. Né? Quando eu vi, bateram na porta. Aí chegou o Francisco Pequeno, que hoje é farmacêutico. Mãe, teu aluno está aí com a mãe dele. Eu digo, o Luiz Antônio veio nos visitar.
Ele com uma sacola, um saco branco, e ela com uma malinha. Aí ela foi assim, Dona Lourdes, eu nem vou entrar, tenho pressa, tenho que ir lá atender os outros que ficaram lá em casa. Eu vim trazer o Luiz Antônio porque ele me disse que quer morar com a senhora. Eu digo, o que a senhora está dizendo? Aí ele disse assim, eu quero morar com a senhora. Eu sei que eu não sou seu filho, mas eu quero morar aqui com a senhora. A senhora deixa? A minha mãe deixou. O meu pai ainda não voltou da viagem, que o pai dele era, assim, saía, né, demorava às vezes para voltar. Aí ela foi só, olha, Dona Lourdes, ele chora muito, ele está ficando magro, e eu levei ele no médico, tudo, e falei para o médico, tudo. Aí o médico disse que ele fizesse a experiência, viesse. Então ele vai ficar aqui como experiência. Se ele se adaptar, ele fica, caso contrário, ele volta. Ele não voltou até hoje. Ele tinha 7 para 8 anos. E hoje ele está com 61 anos, gente, comigo. Aí eu disse, aí ela saiu, e o Francisco já puxou ele para brincar, tudo. Aí o Francisco foi na sala, estava o Pinheirinho. Ai, ali tem uma caixa, olha ali, aquela caixa grande está com o meu nome. Para ele, né? Aqui, ó, do mano, ó, da mana do pai, do vô, pá. E o Papai Noel não chegou ainda e os presentes já estão aqui. A gente botava antes, né? Porque era... Para os meus eu gostava de pôr, para eles ir vendo, né? Aí o Edith disse, Luz, eu vou dar uma saída, já volto. Digo, tá, não demore. Aí, quando eu vi, aí voltou assim, ele vai dormir no quarto com o Francisco. Nós vamos dar um jeito, uma caminha, vamos ver se arrumamos uma caminha para ele. E eu já peguei um presente para ele, daqui a pouco o rapaz traz. Quando veio outra caixa, do tamanho da do Francisco. Uma bicicleta, né? Botou no outro cantinho, botou o nome dele. Aí vieram de brinquedo da fora, olha que está aqui outro presente, agora é teu, Luiz Antônio. Aí começou assim, né? A gente começou a cativar ele, não pelo brinquedo, não pelo presente, mas sim pelo amor que ele estava começando a nos mostrar que ele queria bem a gente, né? Nunca faltou com respeito, um menino obediente, educado, se formou, trabalhou, hoje ele é tenente do Boeing. E tem uma cotação, uma desenvoltura bastante grande no Boeing, né? E tem casado, vai ser vô, então já vou ter um bisneto do coração, e aquela vida continuou com nós. Houve muitos desavencinhas, de piá, né? Um dia, não sei o que eles brigaram lá, o meu disse para ele, eu vou dizer para minha mãe que te devolva, que ele te leva para casa, porque você está brigando comigo. Não, Francisco, eu não estou brigando contigo, eu só estou dizendo que tu perdeu o jogo da bolita comigo. Eu ganhei no boco. O jogo de bolita fazia um boquinho e tu tá assim, a bolita tinha que ir reto, cair no buraco. E o Luiz Antônio conseguiu botar todas as do Francisco no buraco e as deles não. E o Francisco não conseguiu botar nenhuma das dele no buraco. Eu digo, então vocês vão os dois jogar até um ganhar. Um dia, uma hora, um ganha, outro dia, uma hora, outro ganha. A gente não briga por causa de brinquedo e por causa de nada nesse mundo. Pelo contrário, a gente ajuda aquele que perdeu a vencer. Isso é o que vocês têm que fazer. E se darem bem. Hoje são bicomprados, né? Se tramaram lá nos compadres. Bom, aí me formei, gente. Fui indo, fiz faculdade, já com o Edizinho, a Eduarda, o Francisco e o Luiz Antônio em casa. Fiz faculdade, fiz pós-graduação na faculdade. Tá? E fiz aquele curso de 1 ano e 8 meses, que era no Exército. No Exército, tem um grupo de tenentes e oficiais do Exército Nacional e deram um curso sobre o Exército, né? E podia entrar mulher, né? Eu quis fazer, fui fazer. As aulas eram de noite. Então, aí, de manhã, de tarde, eu trabalhava na escola e de noite, já tinha terminado as faculdades, eu ia na aula. A Escola Superior de Guerra. Aqui, quando eu me formei, foi o
Fagundes dos Reis. A escola era ali de frente ao Hospital São Vicente. Ali funcionava o Fagundes porque estavam terminando de terminar ali onde é a escola, o prédio, ali na frente de casa. E quando eu cheguei na aula, que eu cheguei a pegar na turma, as crianças choravam, não queriam ir para a aula. Que a tia que faz merenda vai dar aula para nós. A tia que faz merenda. Mas a tia que faz merenda é a dona Júlia. A dona Júlia está na cozinha. Não, mas a senhora não vai ajudar ela? Uma menina disse, né? Digo, não, eu sou a professora. Eu vou ensinar vocês. Eu vou ensinar vocês aqui. Aí eles, olha, foi difícil para mim poder conseguir dar a aula para eles. Muitos foram para casa, choraram, os pais vieram buscar, não queriam entrar na aula. E com os colegas? Entre eles... Os professores? Os professores não tive problema nenhum. Nenhum. O professor Antônio Jorge era o vice-diretor, vários que hoje estão tudo aposentados, fizemos uma amizade muito grande e elas queriam tentar, achavam que eu estava abalada. E eu não me abalei, fiquei na minha, né? E aí, no primeiro dia, no segundo dia já não fui mais para aquela aula, já me deram outra turma, e aqueles alunos, outra professora foi atender. Esses alunos foram crescendo, depois mais tarde, quando eles passaram para terceira, quarta série, que foi o último que eu dei lá no Fagundes, fiquei 1 ano e meio lá, eles fizeram uma festa, uma reunião, o dia do professor, e foram me levar um buquê de flor para mim, né? Eu disse, criança, talvez os pais não, em casa, não deram aquela formação, que todos são iguais, né? Que todas as pessoas têm que ser iguais, são iguais perante a Deus, mas um com a cor diferente do outro, um com a cultura diferente do outro, mas são iguais, são irmãos, tem que ter união, tem que ter amor, tem que ter fé. Então, por quê? Que naquela época tinha o curso, a moral cívica, né? Que tu chegava na escola, tu não entrava para... Os alunos entravam, depois entrava a professora e todos não sentavam. E todos de mãozinha posta. Então, vamos rezar, pedir a Deus, vamos pedir para os nossas fontes positivas que nos dê força, saúde, para nós aprender hoje aqui a aulinha de hoje. Nós vamos aprender a escrever, a somar, a desenhar, a cantar e a rezar. Tá? Então, eu não rezava Ave Maria cheia de graça, só dizia, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Hoje nós vamos aprender mais um pouco a lição. Era a nossa oração, mas depois sentava. Então, a gente teve essa formação, né? E eu tive, com os professores, com os colegas, uma aceitação, porque eu vi que ali a única negra era eu e depois a secretária, né? A Judite, querida da Judite, era secretária, ela era que nem, com a pele mais escura do que eu, e era uma excelente secretária, era a mão direita dos diretores. Saía um diretor, vinha outro, a Judite sempre no mesmo posto dela, né? Então, ali a gente notou que havia um entendimento, mas fora isso, fora dali a gente já começava a ver que havia muita discriminação e como hoje está isso aí, está demais, né? Está violento, né? Está demais. Mas tudo bem. Depois, então, dos meus encontros, meus cursos, os filhos foram crescendo, foram também estudando, também se formando, sempre levando na bagagem a formação, o amor da família. Né? E até o mais velho é mais assim, ó, ele é mais, que nem o pai dele, né? É mais parado, assim, mais quieto, mas ele tem uma fonte, ele tem uma disciplina para lidar com as pessoas muito grande.
Ele disse assim, mãe, a gente não pode querer mal os outros, né, mãe? Hoje eu vi um senhor lá, como é o que faz a eletricidade lá no meu curso, dizer assim, ai, esse professor quer saber tudo, só ele sabe tudo. Mãe, eu não sei tudo. Eu tenho ainda muito que aprender, né, mãe? Digo que sim. E o que é que tu disse para ele? Perguntei. Eu disse para ele, não, vamos tentar. Eu sei que tem que ser assim, porque eu aprendi no meu curso que é assim. Por exemplo, instalar um aparelho. Agora, se tu sabe de outra maneira, tenta fazer. Mas cuidado, porque com luz, com eletricidade, a gente não brinca. Aí, quando ele foi botar a chave na coisa, deu né? Então, deu algum meio, né? Mas assim, meninos, ó, a vida da gente, eu já com meus 86 anos feito hoje, esse ano eu fiz 86 anos, né? Eu tive esse ensinamento, eu tive essa bagagem e esses conhecimentos, muitos com muito suor, com muito sacrifício. Eu via que meus pais, e depois eu de casada, também em casa a gente tinha que dividir bem direitinho as coisas, para mim poder ter os livros, para mim poder ter como é que diz, aquele aparelho de tirar xerox? Não era xerox, era mimeógrafo a álcool, né? Porque quando eu chegava na sala dos professores, os 6 ou 10 mimeógrafos já estavam tudo ocupados, as colegas estavam ocupadas, então deixava, eu ia fazer em casa. Aí eu disse, não, Lourdes, vamos dar um jeito, meu sogro também nos ajudou muito, vamos comprar um, porque ele era professor, a minha cunhada professora, as duas professoras, então nós tínhamos 4 professores na família. Então o mimeógrafo ficava lá na casa do vô, do seu Eduardo, ali na frente, ali no Sobradinho. Então, cada um chegava lá e fazia passava suas sabatinas, seus exercícios ali no mimeógrafo e levava pronto, né? Como é que tu trouxe pronto, Maria de Lourdes? Eu digo, a gente deu um jeitinho lá e conseguiu fazer. Né? Que faculdade a senhora fez? Eu fiz faculdade de Belas Artes. Belas Artes. Aprendi a desenhar, a pintar, esculpir na madeira, fazer trabalho de madeira, de metal. Né? Tive um trabalho de Belas Artes completo. Aqui, a Faculdade de Belas Artes aqui de Passo Fundo é completa, né? E depois fiz pós-graduação em Recursos Humanos. Aí entrou a história da arte. Aí me formei, mais me fortaleceu o meu conhecimento da pessoa, do ser humano, através da história da arte. Porque aí a gente, da história da arte, aprende a arte e a história quase do mundo inteiro, né? Os outros países. Né? E depois fiz esse da Escola Superior de Guerra, né? Valorização do ser humano, né? Não matar. E agora matam, né? Quantas pessoas aí estão sendo vítimas da violência, né? E que isso já não entra, eu acho que nas didáticas grandes aí por cima, né? Mas tudo bem. E estou aí nessa vida. E no meio disso, gente, eu e o Edi, ao casarmos, a gente também, parece que Deus, ele puxa os seres para se unirem quase que com a mesma vontade, a mesma vivência, a mesma visão, a mesma fé, né? E o Edi disse assim, Lourdes, como tu vê que coisa, como nós não tive nenhum não, e talvez nenhum colega me falou que não me aceita porque eu sou negro. Na minha frente. Agora, por trás, certo, falam, mas não me interessa. Mas se não fala na frente, a gente tem que continuar a dizer que também, assim como ele, o Jorge, é branco, né? A Maria é índia, eu sou negro, mas nós 3 temos a mesma mentalidade, o mesmo ser,
e podemos desenvolver o nosso conhecimento, né, em cima da nossa cultura. Aí, mas começamos e fundamos, então, fomos os fundadores do primeiro movimento negro de Passo Fundo. O nosso movimento negro surgiu quando foi colocado na cadeira de moral e cívica o tema da campanha das fraternidades. E naquele ano era ouvir o clamor do povo. Era o nome que a igreja iria trabalhar em cima disso durante. E aí nós temos assim, mas olha aí, ó, ouvir o clamor do povo. Qual povo? Brasil? Só brasileiro? Povo em geral. E como é que deixaram os africanos, os negros, arrancar os negros lá do seu torrão, da sua terra, e vieram para cá? Por quê? Para quê? Será que Deus que determinou isso? Será que... Por quê? E nós ficávamos com essa grande interrogação, né, nós dois. Aí, conversando daqui, dali, e ele era jornalista, né? Ele era jornalista, foi o primeiro jornalista negro formado aqui Passo Fundo teve, formado na PUC. Só um parentezinho, ele saiu daqui para fazer a faculdade de medicina em Porto Alegre. Os pais deles felizes da vida. Quando nós terminamos, noivamos, a minha sogra disse assim, olha, Maria de Lourdes, o teu noivo aí nos deu uma chacoalhada aqui. Nos disse que ia fazer medicina e fez jornalismo. Ele trocou, na última hora lá, ele trocou. Não vou fazer medicina. Eu não gosto de injeção, vou fazer medicina. Vou fazer jornalismo, fez jornalismo. Foi formado em jornalismo na faculdade da PUC. E hoje ele trabalhou nos jornais de Porto Alegre, na Última Hora, na Zero Hora, logo que começou, e depois aqui, ele fundou o jornal dele, o Expresso. Eu acho que o Instituto Histórico deve ter algum exemplar de quando ele era os primeiros... Não tem? Da primeira leva, não. Não tem? Segunda. Só da segunda? A segunda foi depois da morte dele, que nós fizemos 5 ou 6 edições, eu acho, isso aí. Aí depois os guris, cada um morava numa cidade, não dava para me ajudar. Aí a gente parou. Mas aí a gente fez, dentro desse tema, a gente fundou o Movimento Negro e fomos a Júlio de Castilhos, com um grupo de mulheres daqui de Passo Fundo, aonde foi a Josenira, eu, a dona Ana, a Chica já morava lá. A gente conheceu a Chica já lá. A professora Chica, tu conhece ela, né? Professora Chica. A Pelonice. A gente foi com um grupo bem grande lá. E lá, então, nas salas, nas aulas, nas sessões, tinha africanos. E eles contavam o que eles eram lá, o que os descendentes deles eram lá na época que vieram para cá. Muitos eram médicos, engenheiros, tinham conhecimento da eletricidade, da agricultura, tá? E foram arrancados de lá para virem para cá, com um dialeto. Cada cidade, cada país lá tem o seu dialeto, né, africano. E quando largaram dentro dos navios, eles por exemplo, tu falava arroz, eles não sabiam se era arroz, e tu falava água, eles não sabiam que era água, né? Aí, até por gestos que foram se conhecendo. E foram colocados aqui aonde? No mato, nas beira-rio, na carpi, lavrar, né? Para enriquecer 2, 3, 4, 5. Aí temos aí o Brasil, né? E eles nunca largaram a sua cultura. E essa cultura permaneceu. Por quê? Eles foram para a senzala, eles foram para os empregos, as mulheres foram lavar a roupa, gacinhar, os homens foram matar, lá correr, e lá eles largavam uma sementinha da sua cultura, né?
E é como eles, então, passavam para a gente aquilo que eles sabiam. E a gente foi aprimorando isso aí, foi aprimorando. E esse movimento negro cresceu de uma maneira aqui em Passo Fundo muito grande. Mas não deu muito resultado, anos depois, porque houve, então, aquela parte, entrou a parte religiosa das matrizes africanas, né? Que não é nada mal. Eu assisti muitas sessões, assisti muitos encontros das matrizes africanas. Enquanto diretora da cultura, que eu fui diretora da cultura aqui em Passo Fundo, e a gente visitou Passo Fundo ali, quando eu fui, que eu fiz o levantamento, tinha mais de 150 terreiros aqui em Passo Fundo. E eu visitei uns quantos. E nenhum falou em matar pessoa, nenhum falou em maldade da pessoa, e sim respeitar o dogma deles, né? Louvar a Deus pelo ar, pela luz, pelo vento, pela árvore que dá fruta, pela terra que se eu plantar uma semente cresce, eu como, pelo animal que se eu cuidar bem, eu vou ter carne para comer. Isso a religião afro determina e vai à frente em cima disso aí. E agora tem umas que já têm outras filosofias, já vão para outros lados, né? Que dizem que matam animal, sacrificam o animal, né? Para botar na encruzilhada, para fazer mal para a pessoa. Não gosto da família lá, vou fazer mal para que eles morram todos, vou matar um gato, uma coisa. Isso aí já é a cabeça das pessoas que já vão para um lado do mal, mas não que a religião africana determina a matança dele, ou a maldade. E sim, não, a gente tem que, cada um com a sua fé, com a sua doutrina, com a sua profissão religiosa, com a sua devoção. Tá? Olha, Iemanjá é um nome africano. E a Nossa Senhora dos Navegantes, para nós católicos. São Jorge, né? São Jorge é o anjo que pesa a verdade, né? E o valor. Quando a balança da verdade cai lá embaixo, ali não tem verdade, não. Aqui só tem maldade, que sobe a maldade, né? Então, São Jorge também é um dos protetores. Em vários terreiros tu vê a imagem. Nossa Senhora Aparecida. Você sabe da história da Nossa Senhora Aparecida, né? Foi achada por pescadores no rio, tá? Que quando acharam a imagem, viram que ela era negra, né? E na igreja estava a imagem de uma Nossa Senhora Aparecida, mas não negra. A imagem foi feita pelo homem, ele não pintou de negra, deixou branca. Então, desde que acharam a imagem no rio, a imagem passou a ser, que Deus mostrou, né, que a Nossa Senhora Aparecida é negra. Visconde do Rio Branco. Vou chegar lá, calma que eu vou chegando ali. Tá? Então, a gente tem que ter devoção. Né? 23 de abril, dia de? São Jorge. São Jorge. E a religião afro faz grandes louvores, demonstra grande gratidão a São Jorge. Lá embaixo, na 20, tinha não sei se ainda tem, uma casa de africano, que eles passavam pelo Visconde, subiam, vinham pela avenida, faziam toda a volta ali no frente do Fagundes, até o Iê, depois desciam de novo. Eles fazem veneração para São Jorge, né? São Miguel não é negro, não é um santo negro, né? Mas ele é bem aceito na doutrina, na religião afro-brasileira, porque foi achado por 2 negros. Quem achou esses 2 negros? Os descendentes da família Isaías, né? Os descendentes da família do Idi.
quando vinham vindo da guerra, vinha o pai e o filho, o negro Isaías com o filho, com o pai, o negro Isaías com o filho, o velho vinha já todo mutilado, sem uma perna, e o filho trazia o pai numa charretezinha, segura na cintura, depois conseguiu uma carrocinha para trazer até chegar ali no Pinheiro Torto. Ao chegar ali, antes de sair para a guerra, o senhor disse, olha, vocês vão para a guerra, quando voltarem, se voltarem vivo, tem a carta de alforria. Os dois voltaram vivos, um mutilado e o filho não mutilado. Ele voltou são e ganharam a carta de alforria. Desde ali começou a festa de São Miguel, veneração a São Miguel. E por que às vezes muitos... eu não vou lá, a gente vai, é só a procissão, vai só os negros, só tem aquela batucada, todo mundo dança, canta. Não, mas é que a festa de São Miguel é uma festa popular brasileira. Tá? Não é só dos negros, não, é para todos. São Miguel tem a chave do céu. Olha que São Miguel carrega muito de nós ali junto com ele, né? E a gente pedindo proteção, tu consegue muita coisa. E daí tu falaste sobre o Visconde, né? Agora eu vou chegar no Visconde. Desde pequena. Desde pequena. Desde pequena, porque quando morava aqui, que vinha antes de casada, aqui na Independência, minha avó, muito faceira, minhas tias, minhas primas, tudo faceira, tinha embora. Mas eis que um ano, quando os tropeiros passaram por aqui, nas entradas e bandeiras, ali por frente da igreja Nossa Senhora da Conceição, era a Rota dos Tropeiros, ali na Uruguai. Né? Então, por ali tinha o passo. Lá na entrada tinha o início do passo, e o passo vinha percorrendo e passava por ali também, né, lá por trás. Então, ali então veio esse circo, se colocou num determinado lugar aí, e veio uma banda, e junto com a banda veio um palhaço negro, um palhaço. E começou, tocava a banda, tá, e todo mundo ia. E aí um dia esse palhaço veio e perguntou se aqui não tinha alguma sociedade, algum clube, onde ele pudesse ir para conhecer mais pessoas negras, né? Aí onde estava ali o pessoal do Boqueirão, e disseram, não, temos sim, temos uma rua ali que mora os primos, uma família inteira no quarteirão, onde morava a família Isaías, a família Bernardes da Cruz, a família Almeida e a família Silva. Todos ali, 2 quadras para lá do Visconde. Tem o número 2010. Ali era a casa do meu sogro, ali é dos pais do meu sogro, dos descendentes do quem achou a imagem de São Miguel. Aí eles foram, aí eles formaram, começaram, mas a sociedade, por que vocês não formam a sociedade? Como é que vocês se reúnem? É no terreiro, no pátio. Fulana está de aniversário, hoje vai ser lá no pátio da casa do tio, vai ser ali no pátio da casa do compadre. Ali a gente faz o aniversário, casamento, vai na igreja, festa, tudo em casa. Mas vocês têm que ter uma sociedade. Aí foram indo e fundaram, juntaram tostão por tostão, compraram aquele terreno ali, 20 de novembro, Moron, esquina com a 20. Desce a 20, lá no edifício Quadro. Desce em direção à Vila Luísa, vai pela Moron, bem na esquina está ali o Visconde. Está ali o Visconde ainda. E agora estão querendo, como é que se diz? Fazer ali um polo cultural. É um dos desejos do meu marido. Um polo cultural. Carnaval, festa, pode ter uma festa de aniversário, de casamento, batizado, né? Uma festa cívica, né? 13 de maio, que já não se comemora muito, né? Mas não comemoram tanto o 13 de maio. Enfim, outras datas cívicas, né? E tornar ali um polo cultural. E o meu marido, antes de morrer, porque o pai dele, o vô dele, depois passou para o pai, passou para os tios, todos os anos,
um deles foram presidente, vice-presidente, secretário, até o Adil da Cruz foi. Adil da Cruz foi presidente ali, meu primo, mais de umas 5 vezes, eu acho que ele foi presidente ali do Visconde. E o Visconde era um clube tal qual, igual, só não nos poderes aquisitivos, mas na diversão, no amor, na amizade, igual o Cacheral Juvenil. E quando o Cacheral Juvenil comercial fazia um baile, fazia um carnaval, eles terminavam antes, porque desciam tudo lá para o Visconde. Aí não tinha lugar para botar tanta gente, porque lá no Visconde a festa era alegre, que nem a deles, mas demoravam para terminar, né? Bom, aí foi criado esse clube, com o nome primeiro nome do Visconde, José do Patrocínio. E foi mudando até chegar a Visconde do Rio Branco. Em 1916 foi inaugurada aquela... Eu tenho a placa, tenho as mãos aqui, ó, que é colocada lá em cima, uma mão preta, negra, preta não, preta é cor, isso aqui é cor. Negra é isso aqui, ó. Uma cor negra e uma cor branca. 2 juntos, entrelaçados, quer dizer, unidos. Tá lá e tem a data, 1916. E tem quem fundou e depois dali algumas diretorias. Aí depois muitos livros, muita documentação foi extraviado. Muitas diretorias terminavam a sua gestão, levavam tudo. Né? E depois da gestão do Edi, eu tenho quase um livro que tenha as atas, né, da formação, a história do Visconde do Rio Branco. É um clube muito forte, dentro do estado, é um dos quintas sociedades negras aqui do Rio Grande do Sul. A primeira é a Floresta Aurora de Porto Alegre. Depois tem 13 de Maio de Santa Maria, tem lá Pelotas. Fica aí que depois eu conto. Vocês já viram o nome de uma escola? Fica aí que depois eu conto. Eram 2 compadres, né, que cuidavam. Aí um disse assim, olha, compadre, eu vou terminar minha gestão agora. O senhor fica aí que depois eu conto para o senhor como é que foi a minha história. E assim ficou o nome da história. Ficou muito tempo esse nome, né? Agora já é outro nome. E esse tempo, uns 5 anos atrás, antes do Edi, não, o Edi já tinha falecido, eu fui convidada para ir na inauguração do clube lá, onde veio uns artistas de Porto do Rio, ainda tem a placa, dentro do clube tem a placa. Fica aí que depois eu conto o nome do clube, né? São nomes que a gente grava. Aí, Santa Maria tem o 13 de Maio, União Familiar. São 2 sociedades negras muito grandes. Aqui em Passo Fundo, temos o Visconde, que está ali a casca. Ele disse assim, ele nunca vai terminar, Lourdes. Eu digo, mas por quê? Ele disse, mas um dia, tudo termina, um dia. Esse não, porque o meu bisavô dizia que ali foi enterrado os restos mortais do primeiro negro que ajudou a criar o Visconde. Mas quem era ele? Eu perguntava, ele nunca me disse quem era. Então, tu cuida para nós, fique cuidando. A gente cuida, dando ali agora. Vamos ver, agora estou com um projeto aí, até um dia eu pedi ajuda aqui para o Instituto Histórico, para a cultura, mas não recebi. Que ali tem que ter uma... As paredes estão intactas, aquelas paredes, as 2 paredes. A outra do fundo caiu, mas tem que ter uma revisão de um engenheiro muito grande para sustentabilidade, para sustentar, né, novo prédio. Ali dá para criar um teatro, creche, escola para criança, escola de profissionalização para adultos, de 2 pisos, não precisa ser muito alto. 3 pisos já serve. Cada piso fica para uma determinada criança, juventude e adultos, né? Para ter uma formação, uma celinha.
uma salinha como essa para ter armários, para ter os banners, para ter as fotos. Eu, enquanto primeira coordenadora da igualdade racial, eu fiz um projeto sobre os negros que fizeram e fazem a diferença. Ali eu consegui fotos de vários chefes, mães, jovens de famílias que levantaram essa cultura afro-brasileira de Passo Fundo. Não só eu. Eu sozinha não sou ninguém. Eu sozinha não podia fazer nada do que eu tentei fazer e o que eu fiz. Sempre com a ajuda de outros companheiros. Olha, eu e a Josenira trabalhamos na secretaria, na 7ª DE, com o projeto O Negro Educação. Esse projeto só durou, meus amigos, enquanto o prefeito daquela época estava na gestão. Prefeitos vieram outros, tiraram o projeto. E era um projeto muito bom. Então ali tinha aula de capoeira, tinha aula de canto, tinha aula de religiosidade geral, não só católica, africana, qualquer, metodista, evangélica. Na semana das etnias, a gente trazia, não sei se vocês iam, não posso me lembrar, não. Vocês talvez são bem mais novos do que eu, né? Eu coloquei ali, olha, gente, vários ciganos. Então, cada dia era numa repartição, num recinto, por exemplo, dos ciganos, eles formavam tudo no chão, a gente sentava ali eles contavam a história. Os judeus, recém estavam começando a passar por aqui, os africanos. Aí eles não tinham onde ficar. Aí o prefeito daquela época, quando eu fui a primeira coordenadora, ele disse, Maria de Lourdes, faça um projeto, registra o nome de todos eles. Eu fiz o projeto, fiz o registro, nome, onde a cidade que moravam, o que eles estavam fazendo, por que viram para cá. Aí eles contaram que eles têm famílias lá, então eles vêm trabalhar nos outros países, juntam dinheiro. Por exemplo, se eles ganham 2 salários mínimos, um salário vai para a família deles lá fora, e o outro fica para eles sobreviverem aqui. Esse é o que eles fazem aí. E muitas pessoas não, eles vêm aí, eles estão pregando o que não é, não falam a nossa religião, né? Não falam a nossa língua, é difícil entender. Não, mas muitos conseguiram falar o nosso português meio cantado, meio enferrujadinho assim, mas consegue, a gente entende, né? Aí ali eu conheci o chefe deles, que até depois morreu. Ele trouxe o bispo e nós fizemos uma festa lá na Santa Terezinha, com eles, né? Mas a comida que eles apresentaram, o cardápio da comida deles, foi muito bonita a festa. E nós sempre cada dia era no teatro aqui. A Magda é uma das meninas que sempre participou com nós ali na prefeitura com esses projetos. E daí? E daí a Maria de Lourdes está aqui, né? Hoje, com essa idade, né? Tentando botar meu livro na rua, não o bloco, mas o meu livro, né? Falta muita coisinha ainda, né? Fiz a minha pós-graduação, meninas, vocês sabem, acho que vocês viram, leram, né? Tu viu, né? Fomos 3 colegas, elas disseram assim para mim, Maria de Lourdes, nós tentamos fazer uma reunião e nós 2 resolvemos te escolher que você, então, iria nos ajudar com a parte histórica do nosso trabalho. E nós, então, com a parte de gastar, né? Porque, olha, 2 anos em cima de uma pesquisa de campo, virando esse Passo Fundo, virando as redondezas, viajei para Bahia, para Minas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, para ver como é que lá viviam, como é que eles eram aceitos lá, como é que era o povo negro lá, e por que aqui no Sul nós não conseguíamos muita coisa, né? Aí a gente acabou de crer que é aquela formação do
da família. Por que eu me baseio muito na família? Um pai chega, a criança tem 5, 6 anos, diz, olha meu filho, veja bem, tu tem, é branco, tem coleguinha negra na escola? Ah, tem um lá, a gente não brinca com ele, com ela, porque ela é negra. Mas por quê? Ah, só porque, mas ela não tem pé, não tem boca, não tem cabelo bonito, não é bonita. Mas por que vocês não brincam? Só porque ela é negra, por quê? Quem é os pais dela? Então é a formação em casa, né? A gente tem que formar, olha, nós somos iguais todos. Se o vizinho é negro, é índio, é alemão, é amarelo, é verde, é de que cor for, ele é ser humano, foi Deus que criou. E para Deus, todos são iguais. Ninguém tem diferença. Mas ninguém faz diferença nenhuma. Agora, de uns tempos para cá, a gente está vendo que está abordando de... Eu mexo lá em casa, eu digo, tu olha os negros, nós temos lá, ó, gente, olha como está aparecendo escritor, compositor, músico, baiano, olha quantas pessoas, né, que têm conhecimento, que nem vocês, brancos, que nem os índios, que nem os alemães, que nem os poloneses, que nem os italianos, todo mundo tem um espaçozinho nesse mundo de Deus. Mas vamos querer todos ser irmãos, ter gratidão, ter força, ter aquele respeito, gratidão e fé, os 3 itens que determinam uma pessoa. Se eu não tenho fé, eu não vou ter gratidão, não vou ter amor, não vou ter compreensão, não vou querer. Pode ser a fé que eu tiver, até num copo d'água. Se esse copo d'água eu tomar, eu acho que ele vai me curar, eu vou ver, ele talvez me cure porque eu quero ser curada por ele. Então eu quero ser curada por Deus. Por ser negra, eu quero ser curada. Por ser alemã, eu quero ser, por ser branca, ser qualquer cor. Então a gente tem que se amar, se unir, se juntar nós, povo de Deus.